represária, né? É uma represária. Na verdade, foi uma represária. Só que agora nós temos Campeonato Brasileiro, Campeonato Regional, antigamente a Sul-Americana, a Libertadores, tem a Copa do Brasil. Quer dizer, então não vai sobrando espaço. Daqui a pouco você vê uma semana sem fazer nada e com tempo de recuperação. O atleta não é uma máquina. O atleta é um ser humano que tem que se recuperar. O atleta principalmente. Então, eu acho que o campeonato regional, a tendência é terminar. Mas infelizmente, porque eu participo de que é a motivação, é uma preparação logo de cara no campeonato brasileiro. Ô Leão, você disse que 14 técnicos foram demitidos já no Campeonato Paulista. Não seria, Rogério Dezembro, você que viveu dentro do Palmeiras, na área de marketing, viveu numa agência de publicidade e hoje vive na W Torre, que é a responsável e a grande precursora. Walter Torre foi o grande precursor no lançamento dessas arenas multidisciplinares de multiuso, enfim. Então, não seria os campeonatos regionais um balão de ensaio, ou os times se preparariam efetivamente como um balão de ensaio para os campeonatos brasileiro, Libertadores, Sul-Americano, enfim, outros campeonatos mais longos ou não? Ou mais representativos hoje, apesar de que eu sou absolutamente favorável aos campeonatos regionais. Eu sou fã dos campeonatos regionais, acho o Campeonato Paulista empolgante. Agora vamos ter 8 clubes, quer dizer, vamos ter os playoffs, vamos ter forma de disputa diferente. A inovação de você ter mais 2 árbitros nas linhas de fundo, isso ajuda também a preparação da nossa arbitragem. Quer dizer, eu sou favorável aos campeonatos regionais. Você acha que é de fato o regional um balão de ensaio ou não? Olha, eu acho que o grande problema... Você reclamava da verba que a federação repassava aos clubes no Campeonato Paulista. O problema é justamente a quantidade de datas. Porque como o Leão falou, você tem os times grandes jogando até o comecinho de dezembro. Aí você precisa dar, por lei, 30 dias de férias. O atleta não se representa na segunda semana de janeiro e sai jogando. É impossível isso, né? Então eu acho que isso prejudica o próprio produto, o próprio espetáculo, o campeonato regional, né? Porque você vê equipe jogando com times mistos, os grandes, que são os grandes alavancadores de audiência, de atenção, de mobilização, demoram para engrenar. Então isso não é bom para ninguém, nem para a própria federação, que é a promotora desse evento. Perfeito. Eu acho que a solução não está em matar o regional, até porque o Brasil é pentacampeão do mundo, né? E como que essa história vitoriosa do futebol brasileiro foi construída? Com campeonatos regionais fortes, o que você multiplicava por muito o número de clubes e de equipes que revelavam jogadores, e dessa grande escala de atletas de alto nível se gerou esquadrões imbatíveis. Eu queria saber do Paulo Balso, você vai a campo de futebol, Paulo, e que time você torce? Se inspira no futebol para alguma... Eu atualmente sou Vasco da Gama. Atualmente por quê? Porque meu presidente é Vasco da Gama doente, o Fernando Horta. Tá. Não, mas qual é o seu time do coração? Eu sou um pouco mais flamenguista. E você vai a estádio, curtir o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo? Muito raramente vou. As performances do Ronaldinho Gaúcho não te inspiram, não? Só na televisão. Só na televisão? Só na televisão. Tá certo. Piperno, só para a gente finalizar esse bloco. Quer dizer, já começa, na minha opinião, a criar um movimento interessante. Quer dizer, já começa a se questionar os regionais, esse movimento da televisão, pelas cifras apresentadas pelo brasileiro, o regional começa a ter uma defasagem financeira e pode gerar nos clubes um desinteresse também na disputa dos regionais. E eu queria saber de você, como é que você vê esse cenário, você que é um dos mais bem informados jornalistas em relação ao futebol mundial, o cenário brasileiro, como é que você encara esse momento do futebol em relação aos outros países? Olha, Beto, dá até para dizer que hoje, claro, os tempos mudaram, então dá para dizer que hoje o regional é o produto
anacrônico e deficitário. Palmeiras dando 6, 7 mil pagantes por jogo, ele está pagando para jogar o São Paulo idem. Agora, também é verdade, se você matar os regionais, você vai gerar um problema de proporções sociais imenso no futebol brasileiro. Você vai desempregar jogador, técnicos, profissionais da bola, jornalistas, enfim. Isso também é uma coisa que não tem como a gente considerar e nem como mensurar hoje. Então, eu vejo como única solução, realmente, haver uma reformulação em todos esses regionais, para eles ficarem mais curtos, desgastarem menos profissionais que estão voltando de férias. Não é possível que o técnico, o jogador... Mais curto ainda, Piperno? Sim, não dá para ter 23 datas, não dá para ter 20 times no Campeonato Paulista. Como é que você vai fazer? Na época do Leão eram 6 meses de campeonato regional, então, 6 meses de brasileiro. E hoje não dá. Como hoje o calendário não comporta mais isso, tem que se procurar uma outra forma. Oi, Juliana, pode dizer. Você tá atenta aí, porque realmente essa questão é uma questão muito importante, até para o futuro do futebol. Né? Não, Beto, eu fico muito triste com tudo isso, porque eu também, assim como você, o Leão, eu sou muito fã dos campeonatos regionais. Eu sou da opinião que o Campeonato Paulista é muito disputado e é muito importante, né? Tem gente que menospreza e acha que ganhar Brasileirão é o que importa, ou uma Libertadores, mas eu acho que é tão importante quanto um Brasileiro, quanto uma Libertadores, um Campeonato Paulista, um Campeonato Carioca, todos os regionais, são campeonatos que têm que existir e, assim... A questão das datas precisa ser muito bem vista mesmo, porque você vê, chega uma fase que os times estão disputando aí 2 campeonatos por vez, então o Palmeiras no Campeonato Paulista, aí na Copa do Brasil tem que dividir o calendário, tem que viajar lá para o Amapá, para Belém e depois voltar para um jogo de final de semana no Campeonato Paulista. É complicado, precisa rever essa questão das datas sim. Olha, e só para a gente concluir esse bloco, em 1971... havia um time com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney, que jogaram a final contra o São Paulo de Sérgio, Forlan, Jurandir, Arlindo e Gilberto, Edson e Gerson, Terto, Rocha, Toninho e Paraná. E aos 30 minutos do segundo tempo, o Edu Bala cruzou uma bola e o Leivinha fez um gol de cabeça, que naquela oportunidade o Armando Marques impugnou, em 1971, falando que o gol foi de mão, o Leão saiu lá da meta, ele, o Luiz Pereira, enfim, e gerou. É tão importante, é tão histórico, é tão biográfico o campeonato regional, que a ira dos torcedores palmeirenses perdura até hoje por conta dessa anulação de gol. Muitos palmeirenses, Dino Gentili, por exemplo, Rogério Dezembro, que não era dessa época, enfim, mas enfim, é dura. Então o regional realmente ele está cravado na história do torcedor brasileiro. A gente vai para um break comercial, então com muita alegria, daqui a pouco aqui na passarela do Encontro de Craques a gente volta com Paulo Barros, o Mineirinho, o Fábio Piperno, o nosso Rogério Dezembro vai falar agora do como é que anda essa arena do Palestra, se vamos ter em 2013 a Copa das Confederações lá no Palestra Itália, e é claro, Emerson Leão movimentando e dizendo se vai para o Esporte de Portugal ou do Esporte do Recife. A gente volta já.